Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Matemática IA, é um canal que vai falar tudo sobre matemática básica e raciocínio lógico. Bom, essa é uma questão de expressão numérica. 60 menos 40 dividido por 2 mais 20. E aqui eu tenho as opções, ó. Opção A, 4 fatorial vezes 2 fatorial. Opção B, 4 fatorial. Opção C, 5 fatorial. E opção D, 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Bom, então você vê aqui que as opções aqui tá um pouco meio complicada. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é fazer a nossa expressão aqui. O que eu tenho que saber é o nosso PENDAS. O que é o nosso PENDAS? Vou botar aqui que toda expressão numérica a gente se resolve através do PENDAS. Vou colocar aqui, ó, PENDAS. A gente tem que seguir essa ordem. O primeiro é parênteses. Segundo é expoente. Terceiro, multiplicação. Quarto, divisão. Quinto, adição. E C, subtração. Então você vê aqui que o PENDAS é uma maneira de você gravar isso aqui. E também eu tenho uma particularidade aqui, ó. Na multiplicação e divisão, é só eu seguir a ordem. E aqui também na adição ou subtração, é só eu seguir a ordem da minha expressão aqui. Então, multiplicação e divisão é só eu seguir a ordem. E aqui na minha adição e subtração é só eu seguir a ordem. É isso que eu tenho que saber. Isso em toda expressão numéricas. É o nosso PENDAS. E na multiplicação e divisão eu sigo a ordem. E na adição e subtração eu sigo a ordem. Então vamos lá. Vamos começar aqui resolvendo aqui. Aqui, gente, no mais 60, eu sei que o quê? Que quando não tem sinal aqui, ó. Não tem nenhum sinal aqui, significa que tem um mais aqui. Tá? Então vamos lá, o meu mais aqui, ó, tá na minha adição. A minha subtração tá aqui embaixo. E a minha divisão tá logo aqui em cima aqui, ó. Então você vê que o quê? Que se eu seguir a minha ordem aqui, ó, se eu seguir a minha ordem aqui, ó, eu vou ver que a minha divisão vem primeiro do que o quê? Do que a minha adição e subtração. Ok? Então, se eu sei que a minha divisão e subtração tem que seguir essa ordem aí, vou botar aqui embaixo aqui, eu tenho que começar pela minha divisão. Porque você veja bem aqui de novo. Eu tenho mais aqui, ó. O mais está aqui, ó. Adição. Menos está aqui na subtração. E a minha divisão está aqui, ó. A minha ordem aqui embaixo, ó, começa aqui, ó, parênteses, expoente, multiplicação e divisão. A divisão, ela veio primeiro. Então, tem que começar através da divisão. Porque se eu começar na adição ou subtração, eu vou errar a questão, ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para cima novamente. Então, você já sabe aí que você tem que seguir uma ordem aí. Então, vamos começar aqui, ó. Mais 60, eu só repito, né? Mais 60. E agora eu tenho uma divisão aqui, ó. Menos 40 dividido por 2. Bom, menos 40 dividido por 2. Aqui, gente, no 2 aqui, quando não tem sinal, significa o quê? Que ele está positivo. Então, vou colocar aqui o meu mais aqui, ó. Sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos na divisão, né? Na multiplicação e divisão, sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Os sinais são diferentes? São. Então dá menos. Agora eu faço a divisão. 40 dividido por 2 dá 20. Então, menos 40 dividido por 2 dá menos 20, ok? Deixa eu apagar aqui.
E agora a gente continua aqui, ó, repete o mais e depois o mais 20. Então você vê que o quê? Que a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi a divisão, porque eu estou seguindo a ordem aqui do nosso PENDAS. Divisão veio primeiro. E agora eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho adição, eu tenho subtração, também tenho adição aqui. Então eu expliquei para você aqui, ó, que na minha adição e subtração é só eu seguir a minha ordem. Então vamos seguir a ordem aqui, ó. Mais 60 menos 70. Mais 60 menos 20. Sinais são diferentes? São. Coloco o sinal do maior número, que é o maior número, 60. Então prevalece o sinal dele e diminui. Mais 60 menos 20 é 40. Depois repita aqui, ó, mais 20. Sinais, aí agora eu tenho mais 40 mais 20. Sinais são iguais? São. Repete o sinal e soma os números. 40 mais 20 é 60. Então você vê aí que eu comecei a fazer, a achar a minha resposta. Minha resposta é o que, gente? 60. Lembrando que, gente, que para quem não sabe a regra do sinal, tem várias questões aí que eu já expliquei sobre a minha regra do sinal. Aí agora você vê aqui, eu achei 60. Então você olha nas opções aqui, opção A, opção B, C e D, você não vê 60. Agora você vê o que? O fatorial. Então vamos resolver esse fatorial para a gente ver qual é o fatorial que vai dar 60, tá? Então vamos começar com a letra A aqui, ó. Na letra A eu tenho o que? Fatorial de 4 vezes 2 fatorial. Como se resolve isso? Começando com 4. É só eu decair, ó. Eu decaio e multiplico. Decaio e multiplico. O nosso 4 aqui, ó, vou botar entre parênteses, é o que? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só eu caindo e multiplicando. Caindo e multiplicando. Vezes, mesma coisa é o 2. Caindo e multiplicando. 2 vezes 1. Ok? Simples assim. Quanto que dá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Vezes 2 vezes 1, 2. 24 vezes 2, vou botar o resultado aqui. 24 vezes 2 dá 48. Então, o fatorial de 4 fatorial vezes 2 fatorial é quanto? 48. Então, não é essa opção aí. Não é a opção letra A. Vou descartar aqui. Porque a gente está indo atrás de quem? Atrás do nosso 60. Vou até botar aqui de amarelo aqui, ó. A gente está indo atrás do nosso 60. Agora vamos para o nosso B. B é o que? 4 fatorial. A gente já fez aqui. Só cair o número e multiplicar. Cair e multiplicar. Ó, 4 vezes 3, aí vai caindo. 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a quanto? A 24. Então, fatorial de 4 é 24. Então, não é essa opção. Vou descartar aqui. Então, fatorial é bem tranquilo de resolver, né? Só você cair e multiplicar. Cair e multiplicar. Agora, vamos resolver o nosso C. O nosso C é o quê? 5 fatorial. E como se resolve 5 fatorial? É o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só cair e multiplicar o número. Cair e multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, meu resultado aqui é 120. Então, o fatorial de 5 é igual a quanto? 120. Então, essa também não é a opção letra C. Bom, só pode ser a opção letra D. Vamos resolver o nosso D aqui, ó, que é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Vamos resolver primeiro quanto que é o 5 fatorial. Como se resolve 5 fatorial? É 5 vezes... Opa,
comi um número aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Então você vê aí que o fatorial é o quê? Multiplicar e cair o número. Multiplicar e cair o número. Fatorial de 5 aqui a gente já fez aqui em cima, né? Isso tudo aqui, ó, dá quanto? 120. Dividido 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 2 dá o quê? Dá 60. Opa, nós achamos nosso 60 aqui, ó. É aqui, ó, nosso 60. Então é a opção letra D aí, ó. Opção letra D. Questão maneira, né? Então, você vê aí que na expressão numérica eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber o nosso pendas, que é o quê? Deixa eu aumentar aqui. Que é o nosso parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição e subtração. E também sei que a multiplicação e divisão é só eu seguir a ordem. E na adição e subtração eu também só sigo a ordem, tá? E galera, para quem não sabia aqui as regras dos sinais, vou colocar aqui bem rapidinho, um minutinho só, ó. Regra dos sinais. Que se você não souber isso aqui, você erra a questão. Então, a divisão e multiplicação. Qual é a regra da multiplicação e divisão para a regra dos sinais? É o que? Sinais iguais, bem tranquilo de gravar, né? Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Então, isso tudo aqui, ó, é a regra dos sinais de quem? Multiplicação e divisão. Aqui, ó. Multiplicação e divisão. E qual é a regra dos sinais de soma e subtração? Qual é a regra do sinal desse aqui? Vamos fazer aqui, ó. Sinais iguais. Qual é a regra dos sinais iguais? Repete os sinais e soma os números. Então, sinais iguais na adição e subtração, repete sinal e soma os números. E sinais diferentes, e os meus sinais diferentes, eu faço o que aqui, ó? Deixa eu pintar aqui. Qual é a regra dos sinais diferentes? Deixa eu botar aqui, ó. Coloca o sinal do maior número e diminui. Só isso, tá, galera? Então, isso tudo aqui, ó, é a regra do sinal do soma e subtração. E essa aqui é da divisão e multiplicação, tá? Então, isso aqui é o que, gente? Regra dos sinais. Então, só para recapitular, numa expressão numérica, toda expressão numérica, eu vou conseguir fazer a questão através de quê? Através do meu pendas aqui, ó. Pendas. O que é pendas? Parênteses, expoente, multiplicação e divisão, adição e subtração. Lembrando que na multiplicação e divisão é só eu seguir a minha ordem. E na minha adição e na minha subtração é só eu seguir a minha outra ordem aqui, ok? E, por último, as minhas regras dos sinais que eu tenho que saber aqui, ó. Regra dos sinais, eu tenho divisão e multiplicação, uma regra do sinal, e adição e subtração, outra regra dos sinais aqui, ok? E ó, ensinei vocês aqui uma coisa diferente, que é o que? Que é o nosso fatorial aqui, ó, que é a nossa multiplicação aqui, ó, fatorial aqui,
fatorial aqui, fatorial aqui. O que é fatorial? Só você cair o número e multiplicar. Cair o número e multiplicar. Cair o número e multiplicar. Valeu, seja muito bem-vindo ao canal Matemática IA. Valeu, abraço, fui!